Vai, tá gravando, cara. Pode começar. Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironia da Corrida. Esse que vos fala, Joelson Souza, do Instagram, @Corredor Irônico. Joãozinho, para variar, não me deu mais um segundinho de respiro, eu estava em outra. Maravilhoso. Muito bom, começando hoje. Pô, cara, estamos aqui com o nosso podcast. Estou aqui com o Joãozinho, @JMaradona. E aí, João, tudo certinho? Cara, tudo certinho. Tá? Certinho, estamos bem, estamos seguindo devagar e sempre, tentando essa ideia do vamos fazer o que dá para fazer, mas fazer alguma coisa. Isso é importante, né? Mas estamos bem, cara. Estamos caminhando, né? Muita correria na vida. A cada semana do Joaquim é uma demanda nova e uma demanda que exige mais. Só que também é muito legal. Pô, não, cara. É aquele momento que cada semana, cada mês, cada dia são experiências novas e coisas novas, né? Tá com quantos meses ele, João? 9 meses, cara. Passou dos 9 já. E aí é aprendendo a engatinhar. Então você coloca num lugar no chão, vai ver, tá em outro. Tá assim agora. Agora não pode mais bobear, velho. Ele já descobriu a comida do gato. Tá? Ele descobriu a comida do gato e descobriu a fonte do gato. Então, fome e sede, dificilmente ele passará. Já não passa. Hoje Vocês chegou... têm vacilo em casa, tá ligado? Vocês piscaram, ele tá ali bebendo água no negócio do gato. Hoje chegou o tão famoso portãozinho de cachorro pra gente pelo menos proteger a cozinha onde tá a areia do gato. Entendeu? E aí já é demais. Aí já tem algumas doenças que é bom evitar para a criança. Mas aquela situação... também, evidentemente. Mas é uma coisa interessante, mano, assim... Sabe quando a gente acorda, aí você não tá aquela pessoa mais preparada pro mundo ainda, né? E aí ele já acordou, obviamente, né? E aí do nada você tem que pegar ele no colo. Cara, são 10 quilos, velho. Então você acorda, você nem energia tem pra sobreviver ainda. E já são 10 quilos no braço. É como se tivesse acordou, vou pegar um kettlebell. Acordei e vou levantar uma anilha de 10 quilos. Cara, é muito doido essa sensação, bicho. Porque às vezes você vai pegar ele quase você volta pra cama, tá ligado? É divertido. Tem um negócio chamado microfone que tem que ativar, cara. Senão não existe. Ora, parece que o jogo virou aqui, hein? Exatamente, eu ia falar. A gente precisou recomeçar a nossa gravação e no primeiro take que a gente perdeu, o João falou com o microfone fechado e eu zoei ele. E desgraçadamente, mas parece que esse mundo gira muito rápido. Agora, esse mundo gira muito rápido, cara. Muito rápido. Eu ia falar que antes de a gente entrar no nosso tema, mandar aquele salve para a Dona Dobro, certo? Então, vocês que já são amantes dos produtos da Dobro, do gel, hidrogel, do BT, agora temos aí o BT Shot 400, lançamento que a gente falou no último episódio. Teremos a semana do consumidor, então fiquem ligados. E aquele velho e bom cupom Ironias, né, não, Joãozinho? Para a galera aí já fechar ali os seus kitzinhos do ciclo, hein? Exatamente. E como você falou, né? A gente tem agora a Semana do Consumidor, que possivelmente vai ter uma ativação. Mas, cara, a Dobro sempre tem alguma coisa. Sempre tem. É só fuçar lá no Instagram, lá, toda semana tem alguma coisa, alguma vantagem, algum benefício, algum frete, algum desconto, um brinde, né? Para coisas que a gente já tem que comprar, né? Quando a gente já tá num ciclo mais evoluído aí da corrida, né? Total. E mandar aquele salve de sempre para nossos apoiadores. Amamos vocês, certo? Apoiadores maravilhosos. O Ironias da Corrida e quer ser o apoiador, vocês podem apoiar a gente a partir de R$5. Cinquinho. Certo? Pô, cinquinho não paga nem um cafezinho hoje em dia, então pô, dá pra dar esse... E agora nós temos retribuições, né? Agora a gente, além de alguns sorteios que a gente faz esporadicamente, né? Agora a gente tá compartilhando o link aqui da nossa gravação, né? De vídeo. Para os apoiadores. Né, para os apoiadores, que você pode simplesmente pegar o link que a gente manda lá toda semana e entrar e assistir. Lembrando, os primeiros 8 primeiros, os 8 primeiros, porque a sala não cabe mais. Se tiver como que é? Se tiver um convidado aí é só 7, porque só cabe 10. Mas tá lá. Só chegar.
Ou seja, cheguem, hein? Cheguem. Estamos esperando vocês, né? Sejam bem-vindos sempre, apoiadores. Cara, uma coisa, João, que é importante também a gente sempre destacar, né? Que a gente vai estar sempre aqui, cara. Independente se você é apoiador, for o único nosso, a Exatamente. gente vai estar aqui firme e forte. Exatamente. Independente de uma hora você não der para apoiar mais, entendeu? Estamos Tá tudo aqui, certo, tá tudo a certo. gente tem um defeito que a gente não consegue parar de fazer isso, sabe? Exato. É mais forte que a gente. Então é isso, Joãozinho. Nosso tema de hoje, cara, a gente está iniciando aí, né? Terminou o carnaval, início de março. Então, geral aí já está entrando nos ciclos das maratonas, das meias maratonas. Quem vai fazer aí sua primeira prova de 10, de 5, ou vai buscar RP no 5, no 10. Também está dentro desse processo. E a ideia é que a gente vai ter aquele papo marotíssimo sobre erros na corrida de rua. Em especial, tem uma galera nova chegando aí, não tem muito ouvinte, que é novo no Ironias da Corrida e novo no mundo da corrida de rua. Mas também a gente falar, né, sobre erros que às vezes você com 5, 10, 15 anos de corrida também comete, tá ligado? Exatamente. Primeiro erro, Gelson, qual que você levantaria aí para iniciantes? Vamos começar por. Vamos setorizar isso aí. Iniciantes. Setorizar, cara, iniciantes, eu acho que o primeiro erro é querer começar rápido demais, entendeu? Então, tipo, a gente começa a correr, né? Então você no início tem até uma dificuldade porque você caminha e corre, então trota e corre. E em determinado momento você já quer fazer 5 km sem andar, você já quer fazer 10 km abaixo de 1 hora, né? O que digamos que são números ali, né? Que está nas redes sociais, está como parâmetros, padrões aí das distâncias. E a gente termina se empolgando, né? E como no início a gente tem uma evolução mais rápido, certo? A gente acha que essa evolução ela vai se manter forever, e não é assim, tá ligado? Então o risco de se lesionar, eu acho que sendo iniciante, querendo correr muito rápido, mais rápido do que o corpo dá conta, para mim eu acho que é assim, um dos principais erros, em especial, porque às vezes a pessoa tem até pulmão, tem até o cardiorrespiratório que É. conseguiria correr 5 km sem parar. Só que você não está com o seu corpo, você não está com a parte física preparada ainda, não está ali com aquela rodagem que a gente chama, né? Com aquela Uhum. maturação e tal. Uma coisa que a gente comentou, né, nos episódios atrás com o Jeffter, a gente até fez justamente essa pergunta, né, em relação ao tempo de preparo necessário para você encarar uma longa distância, né? Seja um 21, seja um 42. Às vezes não falta pulmão, né, não falta condicionamento físico, falta estrutura muscular. Né? Então você não tem Exato, um exato. músculo, né? Músculos maduros o suficiente, treinados, fortes o suficientes para poder encarar uma prova maior, né? Uma prova grande, assim, de distância, que às vezes, justamente por essa euforia inicial, que é gostosa demais, convenhamos, E poucas normal. sensações são boas quanto esse frisson inicial da corrida, tá ligado? Então, só que qual que é o grande problema? Quando a gente acaba se deixando levar por isso, né, e aumentando assim de uma forma irresponsável as distâncias, o corpo não aguenta, você vai lesionar, ou você vai terminar a sua prova e vai ficar destruído, né? Então, uma coisa que poderia ser muito legal, uma coisa que poderia ser feita de uma forma saudável, né? E você chegar no fim da prova sorridente e ó, sua única preocupação ser colocar um chinelinho para curtir o rolê, acaba passando as semanas de dor, um overtraining, um bode na corrida, porque daí você pega um pico Ah, lá e depois só cai. básico, básico. A canalite vem, a canalite vem. Esse é básico. Exatamente, A também. canalite vem. A canelite vem, a facite vem. E é isso, né? E canelite é aquela dorzinha
que a gente sente, né, na canela, tal qual o nome nos sugere, que é uma inflamação, né, ali no osso mesmo da canela, na tíbia, né, ou, evidentemente, nos músculos e tendões que estão inseridos nesse osso. Já tive uma canelite que me deixou uns 2 meses e meio sem correr, cara. Então é isso, né? Tipo, às vezes a canelite pode ser uma besteira que você vai cuidar, vai tratar e não vai parar de correr, vai seguir o baile, como também você pode ter uma fratura por estresse, né? Então a canelite se transformar em uma fratura por estresse, não foi o meu Exato. caso, né? Mas o meu caso foi muito mais uma inflamação mais aguda que eu precisei, né, realmente fazer um tratamento aí de uns 2 meses e meio para depois voltar a correr de forma mais regular e tal. E você, João, qual o erro que você acha assim para os iniciantes? Cara, eu acho que assim, dois erros principais que eu acho que um é uma coisa que a gente vem falando muito, que é um erro difícil de não cair nele, tá? Que é justamente se permitir ser inundado por informações sobre corrida, hoje em dia das redes sociais. Acho muito difícil você acabar não caindo nele, justamente porque você está começando e você quer saber sobre tudo, tudo é legal, né? Você quer consumir muita coisa sobre corrida e no meio desse muita coisa vem coisas legais, mas vem também muita coisa ruim, né? Ou vem alguns tipos de conteúdo que te pressionam a evoluir rápido demais, mesmo de forma inconsciente, né? Ou vem, como se diz, tipos de rotina, né, que não são a sua rotina, mas que acaba te deixando numa comparação ali também inconsciente, porém ruim, né? Te deixando um pouco chateado. Então acho que esse é um ponto muito, muito importante para quem está começando a correr, né? De procurar ter muito cuidado, né, nos conteúdos que segue, nos conteúdos que consome. Se possível, se você conhecer alguém que corre há mais tempo, perguntar sobre referências de conteúdo, eu acho que é bom, né? Porque às vezes quem corre há mais tempo já se enganou com alguns conteúdos, entendeu? Já Sim, se sim. lascou antes e pode evitar que se lasque, já te passar quem tem credibilidade, quem vai te passar uma visão legal, quem vai te mostrar uma corrida que é boa de consumir, né? Então acho que esse é um ponto muito, muito foda, muito difícil hoje em dia. Ainda mais com a era de TikTok, que é um bagulho brutal ali de enxurrada de informação. E um outro, cara, que eu tenho visto bastante, né, com alguns amigos que começam a correr, é o quero correr todo dia, né? Não respeitar o descanso, não entender a importância do descanso, tá ligado? Não entender que descanso também é treino, tá ligado? Exatamente, cara. É a tal da pergunta, posso correr todo dia? Poder pode, né, mano? Mas aquela coisa, né? E aí tem porque daí a gente começa a organizar alguns elementos presentes no início da corrida, que é você normalmente não começa com treinador, você começa por conta, né? Ou uma planilha da internet, ou manda o chat GPT fazer algum treino, né? Que também acontece muito. E aí você acaba não tendo um respaldo, né? Especialista para entender o que está fazendo. Você só vai fazendo porque é legal, né? E aí falta esse alguém para falar, cara, olha, hoje não, né? Hoje não, depois de amanhã também não. 3 vezes na semana para a gente começar, né? Vai Por aí. evoluindo, né? Vamos intercalando com musculação. Musculação é chato, não tem problema. Se quer fazer uma coisa, vai se movimentar, uma yoga, um pilates, uma mobilidade, né? Mas isso é uma coisa que eu tenho amigos que começaram a correr recentemente, cara, e era assim, essa pergunta era todo dia. Tipo, quero correr hoje, tem problema? E se eu fizesse igual ontem? E se eu fizesse um pouco menos só? Né? E se eu fosse um pouco mais devagar? Só que daí você vai ver a pessoa tá lá, todo dia igual, todo dia, vamos lá, vamos supor, vai. Todo dia 3, 4 quilômetros a 6:30. Todo dia, né? E aí, uma das coisas que a gente vai percebendo também, né, que os especialistas, né, os profissionais falam, os treinadores, né, é que assim, para a gente ter uma evolução na corrida, o treino tem que ser variado, né? Correr todo dia igual não te Exatamente. promove, não te produz uma evolução na corrida, seja em velocidade, seja em distância, né? Então, para mim, esses dois pontos são cruciais, né? Não vou nem chamar que é erro, né? Mas cuidados que deve ter ao começar a correr. Primeiro,
enxurrada de informação. Segundo, respeitar o descanso. É essencial, cara. Eu acho que talvez o mais difícil realmente quando a gente começa na corrida, esse respeitar o descanso, né? A gente, como você falou, né? E é um problema que a gente vê também em corredores experientes. Então, o cara quer bater um RP dos 5, dos 10, quer fazer a meia maratona sob 2 horas, quer fazer um sub 4 na maratona. Então, às vezes, o cara pegou uma virose do carnaval e ele poderia muito bem descansar e tá tudo bem descansar, tá ligado? E perder uma semana de treino e depois ele volta, né? Então, às vezes, você fica forçando o seu corpo quando você não dá conta. Ou às vezes você tá bem, você precisa descansar para o seu corpo recuperar e você produzir melhor, você coloca ele numa exaustão, né? Que só termina dando ruim, tá ligado? Aí você aprende da pior forma possível. Exatamente, uma coisa que podia tomar 2 semanas, toma 3 meses. Exato, exato. Aí tem uma outra coisa, cara, que eu não sei explicação científica para isso, né? Mas eu sei que é importante. Se você souber, você conta para mim. Que são a importância dos treinos lentos, né? Daqueles treinos, tanto um regenerativo quanto um treino mais Z2, um treino com batimento cardíaco mais baixo, né? Que ele também tem a sua contribuição ali no conjunto de treinos que o seu treinador formulou, né? E que a pessoa só sabe correr para RP, tá ligado? Não adianta. A pessoa não entende, né? Não respeitar a planilha. Isso é um erro de um corredor que paga para Se ter o você treinador. tem Entendeu? uma planilha, você precisa respeitá-la. Isso eu acho que é complicado. Cara, assim, tem vários benefícios, né, e importâncias em correr lento. Eu acho que o primeiro que a gente precisa se atentar é que quando você faz ali um trote mais lento, uma corrida levinha, né, e lembrando que correr lento ou correr leve não é sobre pace, não, tá? Às vezes, para mim, o correr lento, correr leve vai ser correr a 7,30. Às vezes vai ser correr a um pace de 6, às vezes correr a um pace de 5,40, né? Mas a sensação do correr leve é você correr sem sentir nenhum tipo de desconforto de respiração, sem a respiração ficar ofegante, você olhar ali na, na frequência cardíaca. Fecha seu microfone, tio. Tá dando interferência. Não, não está fechado. Obrigado. Você olhar sua frequência cardíaca, sua frequência cardíaca está baixa. E aí, qual a importância? Acelera a recuperação muscular. Né? Então, por isso que a gente muitas vezes fala, putz, você fez uma maratona, você fez uma meia maratona, você fez um treino longo, às vezes você fazer um treino regenerativo, por isso que chama esse nome, né, de regenerar, de recuperar a musculatura, né? Por quê? Porque o trotezinho ali, a corrida lentinha, né, ela vai aumentar a circulação sanguínea, né, e com isso vai ajudar, né, a remover ali o que a gente tem de metabólitos e tal, e vai também, inclusive, levar nutrientes para o músculo, né? Então, por isso que é uma corrida regenerativa. Quem assiste, né, Tour de France, né, a volta lá da Espanha, né, La Volta, é comum os caras pedalarem 240 quilômetros no pau, terminou a corrida dos caras de ciclismo, eles vão fazer a bikezinha lá, o rolo, 15 minutos, 30 minutos, para ter realmente essa recuperação, né? E aí é evidente, né, que você vai evitar lesões, né? Você vai ter uma consistência maior no treino e tal. A parte aeróbica, né? Ela vai ser desenvolvida também. E sem contar que eu acho que é uma das questões mais importantes, que é a gente manter a nossa relação com a corrida do ponto de vista saudável e mental, tá ligado? Porque eu acho que quando a gente consegue correr leve, correr lento, sem ficar nessa noia de, meu Deus, eu tenho que sempre bater o meu RP, eu tenho que sempre correr o moderado, tenho que sempre correr forte, pô, meio que você tá no equilíbrio bacana,
da sua relação com a corrida, tá ligado? Eu E acho vamos que esse é dizer um bom que termômetro. quando você consegue correr lento de forma confortável é justamente o pace que te permite fazer todas as fofocas possíveis e conversar sobre os assuntos mais questionáveis e impublicáveis possível que só existem ali naqueles quilômetros do treino. Exatamente. Enquanto você Só quem conseguir viveu correr sabe. fofocando, você está na corrida leve, tá ligado? Tempo nem passa. Você precisou parar de fofocar para respirar, então já não tá tão leve assim. E eu acho que Conversando, você. fofocando e rindo, tá ligado? E não perdendo ali o condicionamento, é sinal que, olha, alcançou o Nirvana. E é o que eu falei, né? Às vezes a corrida leve, o trote, vai ser no pace 7-1, às vezes vai ser no pace de 10-1, vai ser uma caminhada, entendeu? Então, às vezes o leve é uma caminhada e o trote já vai ser a sua corrida moderada. E tá tudo bem, né? Exatamente. Aí começa a entrar em outros níveis, né, de corrida, porque acho que no começo a gente se compara, mas não num sentido tão ruim. O começo é aquela coisa, nossa, eu quero muito chegar a ser de tal forma, mas aí você acaba acelerando muito o processo. E depois você chega num platô, porque todo mundo vai chegar num platô, não tem o que fazer, cara, é normal, né? E aí você começa a se comparar de um jeito ruim com as outras pessoas, sabe? Mas ninguém tem muita ideia de como que é a história, né? De cada um na corrida, de quanto tempo, de o que tá acontecendo, o que não tá, do que tá por trás, né? Do que tá tomando. Mas então você não consegue, se ficar nessa comparação, sabe? Só você não evolui. E aí a corrida se torna uma obrigação pesada, uma demanda, é mais um compromisso a ser entregue, tá ligado? É mais um checklist. Acho que corrida como checklist é complicado, né? A gente não é profissional nisso, então a corrida ela tem que ser um compromisso, mas um compromisso daquele que você faz porque ele ajuda nos obrigatórios, tá ligado? Acho que isso é um ponto importante. Mas isso é aquela etapa intermediária da corrida, tá ligado? Quando você chega num platô ali que não tem o que fazer, você vai chegar. Aí você precisa, né, alinhar com o treinador, enfim, recalcular a rota, etc. A ver os outros fatores externos da corrida que estão influenciando seus treinos. Mas ali é a hora que pega assim, mas porra, cara, aquela outra pessoa começou faz menos tempo e tá mais forte. Sei lá, quem ali tá fazendo umas provas muito louca. Sei lá, quem tá correndo longe. Aí isso é difícil. O erro que pega do iniciante ao experiente, se comparar aos outros, tá ligado? Exato. E eu vou falar pra vocês, isso é inevitável. Tá? Em algum momento isso vai bater, tá ligado? Mas aí é aquela coisa de ter consciência de que, olha, é normal, passa, não precisa ser assim. Total, total. E é isso, né? Eu acho que a maioria desses erros, cara, ele pode se concentrar em um único erro, que é você não respeitar o seu corpo, né? Então, quando você quer fazer um treino regenerativo mais rápido, você não está respeitando o seu corpo. Quando você quer se comparar com o outro e tentar correr na mesma velocidade, na mesma distância que o outro, você não está respeitando o seu corpo, tá ligado? Quando você sente uma dorzinha, e a gente sabe quando é dor de lesão, quando é dor de cansaço. A gente sabe. Quando você Tá aí sente uma aquela coisa que a gente dorzinha, aprende também. aquela dorzinha que você sabe que pode virar uma lesão, e você fala, mas eu parei de correr, passou, tá ligado? Só que sempre que eu corro, dói ali no mesmo lugar específico. Segura que vai dar ruim. E aí o erro é qual? Não investigar. Exato, exato, cara. E aí tem que investigar. Ah, mas eu não tenho como investigar. Cara, reduz intensidade, reduz velocidade. E espera a dor passar. Ah, não quero reduzir velocidade, nem quero reduzir intensidade. Beleza, se lesiona. Também o livre-arbítrio está aí, Vai chegar tá aquela hora ligado? assim, ora, se não são as consequências dos meus atos. Exatamente, exatamente. A vida cobra. João, um erro que é possível ser evitável, tipo, basta a pessoa. Eu ia falar, basta ter informação, mas.
Cara, mas Às vezes, esse é um cuidado, né? Cara, eu qual acho erro, que. se você tivesse a informação antes, você não cometeria, tá ligado? Putz, cara, eu não sei, não vou falar que eu nunca errei, não é isso não, tá? Mas eu não sei, eu não consigo pensar em alguma coisa, mas uma coisa que eu acho que falta, às vezes, é ter pessoas legais para se conversar sobre corrida de uma forma legal. E eu vou explicar, certo? Porque é muito comum quando você começa a falar de corrida com algumas pessoas, a vir um monte de cobranças, um monte de informações sobre números, performance, provas que você precisa ir, coisas que você precisa comprar. Vai para um lado que deixa de ser uma conversa leve, né? Para ser uma conversa de mais e mais e mais coisas que você tem que fazer, entendeu? Não é simplesmente um compartilhar histórias de corrida com que você aprende com alguém que está mais experiente, coisas que a Sim, pessoa já sim. viveu, perrengues que já passou, tá ligado? Micos, né? Problemas que teve no meio da prova e aprendeu como resolver, entendeu? Então, esses tipos de coisa que eu acho que são assim fundamentais para quem está começando, né? Para quem tá, enfim, começou há um tempinho já, sempre conversar com alguém mais experiente, isso eu acho muito legal, né? Isso a gente consegue também com podcast, com entrevista, né? Com canal do YouTube, canais bons do YouTube, né? E, mas, cara, eu acho que eu teria esperado mais para fazer a primeira meia maratona. Acho que se eu tivesse conversado com mais pessoas, tivesse um grupo de corrida, envolvido com um grupo de corrida, eu tinha esperado um pouco mais para fazer a primeira meia, porque ela foi muito sofrida. E eu fui por causa dessa coisa do embalo, entendeu? Embalo, fui gostando da coisa, aquele tesão inicial, você acha que sempre dá um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, mas eu fui completamente inexperiente para minha primeira meia maratona, completamente, e digo que eu fui quase que completamente inexperiente também para a primeira maratona. Eu dei sorte de aparecerem pessoas assim aleatórias, trocando uma ideia, que eu fui aprendendo algumas coisas, né? Hoje em dia a gente tem muito mais informação sobre essas coisas, mas eu quase me ferrei as duas vezes, tá ligado? Tipo assim, eu não sabia o que era cápsula de sal quando fui fazer minha primeira maratona. Eu fiz todo o meu ciclo de primeira maratona quase que sem gel, né? Era água, entendeu? Eu não sabia o que era Uma sal. água e um sonho. Uma água, quase isso, uma água, um sonho, uma coquinha, porque alguém falou que uma coquinha era bom, entendeu? Então, assim, eu acho que se organizar bem para quando você for enfrentar um desafio grande. Isso é um perrengue que você pode evitar, tá ligado? Esse é um perrengue que você pode evitar. Né? Isso eu acho que é interessante. Seu microfone tá fechado de novo, mas Obrigado, obrigado. só Foi aproveitando assim. porque eu tossi. Não, só para Vai. aproveitar então. Muita coisa você evita ler no regulamento da prova, tá? E eu sei que Porra. isso é uma besteira, mas, cara, veja o regulamento da prova. Assista vídeos sobre provas que você vai participar, tá ligado? Isso aí vai te prevenir de tanta coisa que você esqueceu de levar e que não sabia que precisava. Pô, tu vai correr uma prova que nem a Rio do Rastro, lá, uphill. Mano, você não leva roupa de frio, você tá fazendo o quê, mano? Você não leva um manguito, não leva uma balaclava, não leva um corta-vento. Você Então não pode vai, ter uma mano. Entendeu? hipotermia e se É. ferrar. E acontece, tá ligado? E acontece. Muita gente que vai correr trail sem tênis de trail. Claro, tem os trails e os trails, mas aqueles que são mais cascudo, tá ligado? Mano, pra que você. Isso é um erro de. Aí você mete um tênis de 2,5 pau, entendeu? No meio do barro, sendo que ele nem funciona, mano. Esses Não tipos dá, de não erros dá. são evitáveis. Tá? Total, total. E eu acho que é isso, né? Ler o regulamento de prova é algo que geral não está acostumado e que é extremamente importante. Então, se você está começando, comece com o hábito de ler o regulamento, que seja as informações centrais, entendeu? Assim, é evidente que vão ter coisas que estão no regulamento que não vai ser para você, vai ser de resguardo da organização. Mas
80% a 90% das informações lá é importante para os corredores, e o regulamento é feito para os corredores, entendeu? Uhum. E Então não assim, vamos negligenciá-lo. e tem uma coisa que eu acho que é importante também, que não que as pessoas façam, né? Mas alguém pode fazer uma coisa que é muito arriscado, que é se a prova exige atestado médico, né, vá atrás de um atestado médico. Faça o atestado médico da Tá? forma correta. Exato, não arrume um atestado médico. Faça lá uma consulta, um eletro, qualquer coisa que te dê o mínimo de segurança, porque se a prova pede um atestado médico, é porque ela vai ter um grau de dificuldade que o atestado médico é necessário para você Não, fazer o mínimo da prova. e sem contar que também hoje muitas provas estão pedindo atestado médico para se resguardar, porque a gente tem visto, né, ao longo do segundo semestre de 2025, mesmo início desse ano, os casos de morte súbita, né, cara? Então, é evidente que é importante a gente fazer, né, os exames de rotina, a gente já falou sobre isso também aqui nos outros episódios, né? Fazer ali um teste ergométrico, né? Fazer um cardiograma, para realmente a gente ter certeza que a gente está apto, né? Pelo menos do ponto de vista, né, das doenças mais gerais que a gente já pode descartar, né? Então, é algo que não vale e não merece a gente negligenciar, tá ligado? Tem mais uma coisa interessante aqui que é: se você corre e está aprendendo a nadar, cuidado com os triatletas, que eles vão te tentar levar para o caminho do esporte caro. É a Pare de primeira coisa que alguém te pergunta. É a primeira coisa. Mas e aí a bicicleta? E o ciclismo? É legal, sai mas de perto cuidado. deles. Dá uma fugida, bloqueia. Bloqueia por uma semana, pelo menos. Exatamente, exatamente. Cara, Joãozinho, eu acho que no geral, cara, essas são as principais, hein? Só tem mais uma coisa que eu lembrei aqui, que é: você não é obrigado a fazer nenhuma major, tá? Ah, Você que está nunca, começando a nunca, correr nunca. agora, tudo bem? Você não é obrigado a correr as majors, tá? E Essa é uma digo informação mais, hein? importante. Proporcionalmente tem um universo de provas muito mais legais que as majors, tá? Mas, claro, se quiser, ppode. Mas não se sinta impelido. Lógico. Sabe aquela coisa, nossa, mas só é maratonista quem faz tal coisa. Não, não, isso, cara, se as pessoas estão cagando regra, já se afasta, porque isso vai atrapalhar o seu rolê. Total, total. E é isso, acho que a gente acabou Mas é passando isso. por bastante coisa aqui. Então, galerinha, mais uma vez, bebam água, se Protetor hidratem, solar. usem protetor solar, se alimentem bem e durmam. Cara, esse quarteto aqui já vai te garantir Isso é uma melhor que evolução na tua vida qualquer absurda. suplementação. Melhor que qualquer suplementação. Vai fazer Exato, muito mais exato. diferença que muita suplementação por aí. Pô, demais, demais, tá doido? É... Não, então é isso, mais uma vez, com ironias da Dobro, certo? Se você está vendo o nosso episódio no início de março, Semana do Consumidor, então fiquem ligados, beleza? Aproveite, para mesmo para quem tem provas no segundo semestre, já se organiza, porque às vezes as condições são muito boas. Total, total. E nossos apoiadores, amamos vocês. Tem um link na descrição, né, em todos os agregadores Cola de lá com a podcast gente. e no YouTube também. Esse Então, ano a a gente está partir de fazendo coisa demais, hein? 5, Março já estamos fazendo coisa demais. Não estamos nos reconhecendo. total, total. Então é isso. Valeu, Joãozinho. Valeu, galera. É nóis. É nóis, E valeu demais. falou.